Você já parou para pensar que a maior batalha que você vai enfrentar na vida não está lá fora, mas dentro da sua própria mente? Que cada medo, cada dúvida e cada hesitação estão apenas esperando você assumir o controle? Hoje, eu quero te mostrar como elevar a mente é o primeiro passo para vencer. Cada pensamento, cada decisão e cada ação que você toma agora pode transformar não apenas o seu dia, mas toda a sua vida. Se você quer aprender a dominar sua mente, conquistar sua fé, agir com coragem e criar uma vida extraordinária, fique comigo até o final deste vídeo. E antes de começarmos, já faça isso. Se inscreva no canal, deixe o like e comente abaixo qual é o maior desafio que você quer superar hoje. Porque aqui não se trata apenas de assistir, se trata de agir, crescer e vencer. E juntos vamos transformar o impossível em realidade. Lembro-me claramente do dia em que compreendi de forma definitiva que a maior batalha da vida não acontece no mundo, mas dentro da mente humana. Eu estava sentado diante de um homem que aparentava estar derrotado. Seus ombros curvados, o olhar cansado, as mãos inquietas denunciavam alguém que havia perdido algo muito mais profundo do que dinheiro ou oportunidades. Ele havia perdido a confiança em si mesmo. Ele me disse: "Senhor Hill, parece que tudo dá errado para mim. Eu tento, mas nada funciona." Naquele momento percebi algo que se repetia em milhares de histórias que já havia estudado. O problema nunca estava nas circunstâncias. Estava na interpretação mental delas. Antes de qualquer vitória externa, existe uma vitória silenciosa que ninguém vê. Uma decisão interna, um comando mental que muda tudo. Eu perguntei a ele: "Quantas vezes você deixou o medo decidir por você?" Ele ficou em silêncio. "Quantas oportunidades você perdeu não porque eram impossíveis, mas porque você acreditou que não era capaz?" Seus olhos começaram a marejar, porque no fundo ele sabia a resposta. A mente humana é um campo de batalha invisível. De um lado estão a fé, a coragem, a visão e o propósito. Do outro, o medo, a dúvida, a insegurança e as vozes externas que tentam convencer você de que não consegue. E a maioria das pessoas perde, antes mesmo de tentar. Foi então que eu disse algo que mudou completamente a expressão daquele homem. Quando a mente se eleva, a realidade se curva, porque essa é uma lei universal. O mundo externo responde ao estado interno. Pensamentos repetidos se tornam crenças. Crenças se tornam ações. Ações se tornam resultados. Não existe transformação sem domínio mental. Você pode ter talento, oportunidades, recursos, mas se sua mente estiver programada para o fracasso, você encontrará uma maneira de sabotar tudo. Agora, permita-me fazer uma pergunta direta a você que está ouvindo esta história. Você está realmente no controle dos seus pensamentos ou seus pensamentos estão controlando você? Existe uma diferença enorme entre pensar e escolher pensamentos. Os vencedores escolhem. Os derrotados reagem. Naquele dia, pedi ao homem que se levantasse e repetisse comigo, olhando diretamente para seus próprios olhos em um espelho que havia na sala: "Eu controlo meus pensamentos. Minha mente trabalha a meu favor." No início, sua voz saiu fraca, quase sem convicção. Mas algo extraordinário acontece quando uma pessoa começa a declarar novas verdades para si mesma. A mente começa a aceitar. Porque a mente humana não distingue claramente entre o que é repetido com emoção e o que é realidade objetiva. Depois de alguns minutos, sua postura mudou. Seu tom de voz ficou mais firme. Seus olhos ganharam brilho. Naquele instante, a batalha começou a virar. E é exatamente aqui que tudo começa também para você. Não na próxima semana, não quando as condições melhorarem, não quando alguém acreditar em você, mas agora. Porque a pergunta que define destinos é simples:
Você vai continuar permitindo que o medo governe sua mente ou vai assumir o comando da sua própria vida? Afirmação de poder. Eu controlo meus pensamentos. Minha mente trabalha a meu favor. Nada dentro de mim é mais forte do que minha decisão de vencer. Naquele momento, percebi algo que desejo que você compreenda profundamente. A maioria das pessoas não fracassa por falta de inteligência, oportunidades ou capacidade. Elas fracassam porque permitem que pensamentos negativos se instalem em suas mentes como hóspedes permanentes. A mente é como um jardim. Se você não planta conscientemente, ervas daninhas crescem automaticamente. Medo, dúvida, procrastinação, autossabotagem. Tudo isso prospera quando não existe vigilância mental. Olhei novamente para aquele homem e disse algo que talvez você precise ouvir agora. O problema não é que você falhou. O problema é que você decidiu inconscientemente que a falha define quem você é. Existe uma diferença gigantesca entre falhar e ser um fracasso. A primeira é uma experiência, a segunda é uma identidade. E identidades são construídas na mente. Você já percebeu como algumas pessoas enfrentam dificuldades enormes e ainda assim continuam confiantes, enquanto outras, diante de obstáculos menores, desmoronam completamente? A diferença não está na situação, está na programação mental. Eu então contei a ele uma verdade que descobri após estudar milhares de pessoas bem-sucedidas. A mente humana acredita naquilo que você repete com emoção suficiente. Se você diz constantemente, eu não consigo, isso é difícil, não é para mim, sua mente aceita como ordem. Mas se você declara, eu sou capaz, eu vou aprender, eu encontrarei uma solução, sua mente começa a procurar caminhos. É como se existisse um mecanismo interno trabalhando silenciosamente para provar que você está certo, seja para o sucesso ou para o fracasso. Agora eu pergunto a você, quantas vezes hoje seus pensamentos trabalharam contra você? Quantas vezes você se criticou em silêncio? Quantas vezes duvidou de si mesmo antes mesmo de tentar? Quantas vezes imaginou o pior cenário possível? Perceba, a batalha nunca foi externa, ela sempre foi interna. Naquele dia, pedi ao homem que fechasse os olhos por um momento e imaginasse a versão dele mesmo que ele desejava se tornar. Confiante, determinado, próspero, respeitado. No início, ele disse que não conseguia visualizar. Isso é mais comum do que você imagina. Muitas pessoas estão tão acostumadas a pensar pequeno que não conseguem nem imaginar grandeza. Mas eu insisti. Continue tentando. Sua mente precisa aprender uma nova linguagem. Após alguns minutos, algo mudou. Sua respiração ficou mais profunda. Seu rosto relaxou. Ele começou a ver. E quando abriu os olhos novamente, havia uma centelha diferente ali, a centelha da possibilidade. Foi então que expliquei a ele um princípio que pode transformar sua vida se você realmente compreender. Tudo o que existe no mundo físico começou primeiro como um pensamento. Cidades, empresas, invenções, fortunas, tudo nasceu na mente de alguém. Se isso é verdade para o mundo, também é verdade para a sua vida. Você está vivendo hoje o resultado dos pensamentos que cultivou ontem. E viverá amanhã o resultado dos pensamentos que escolher hoje. Por isso, elevar a mente não é algo abstrato ou espiritual demais. É prático, é estratégico, é essencial. Porque quando você eleva sua mente, você enxerga oportunidades onde antes via obstáculos. Você encontra soluções onde antes via problemas. Você sente coragem onde antes havia medo. A realidade começa a responder de maneira diferente. Mas existe um ponto crucial que poucas pessoas entendem. Elevar a mente não significa nunca sentir medo. Significa agir apesar do medo. Coragem não é ausência de insegurança. Coragem é decisão. Naquele encontro, antes de nos despedirmos, pedi que ele assumisse um compromisso simples, porém poderoso.
Todos os dias, ao acordar, ele deveria repetir com emoção: eu controlo meus pensamentos. Minha mente trabalha a meu favor. Eu sou mais forte do que qualquer dúvida. Sem exceção, sem desculpas, sem esperar sentir vontade, porque disciplina mental precede transformação. Meses depois, ele voltou para me encontrar. Sua postura era outra. Seu olhar era outro. Sua energia era outra. Os problemas não tinham desaparecido completamente, mas algo havia mudado. Ele havia assumido o comando da própria mente. E quando isso acontece, o destino começa a mudar, inevitavelmente. Agora permita que eu fale diretamente com você. E se o único obstáculo real entre você e a vida que deseja for a forma como você pensa? E se sua maior limitação não estiver no mundo, mas na história que você conta para si mesmo? E se hoje fosse o dia em que você decide assumir o controle? Respire fundo por um momento e declare, com convicção: eu controlo meus pensamentos. Minha mente trabalha a meu favor. Nada dentro de mim é mais forte do que minha decisão de vencer. Porque a batalha começa na mente, e quando você vence dentro, a vitória fora se torna apenas questão de tempo. Pouco tempo depois daquele primeiro encontro, convidei o mesmo homem para uma experiência simples. Algo que, à primeira vista, parecia insignificante, mas que carregava um poder profundo de transformação. Levei-o até um espelho grande que havia na sala. Ele olhou rapidamente e desviou o olhar, como a maioria das pessoas faz. Não por vaidade, mas por desconforto. Porque o espelho não mostra apenas a aparência. Ele revela estados internos que muitas vezes tentamos esconder até de nós mesmos. Eu disse calmamente: não olhe para o seu rosto. Olhe para a pessoa que você se tornou. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos. Seus olhos começaram a percorrer a própria imagem como se estivesse vendo algo pela primeira vez. Então fiz a pergunta que mudou completamente o ambiente. Você está vivendo ou apenas existindo? Existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Existir é acordar, cumprir obrigações, sobreviver ao dia e repetir o ciclo. Viver é ter direção, propósito, intenção e consciência. Muitas pessoas respiram, mas não vivem. Muitas pessoas trabalham, mas não avançam. Muitas pessoas sonham, mas não acreditam. O espelho não mente. Ele mostra não apenas quem você é fisicamente, mas o resultado acumulado das suas decisões, crenças e atitudes. Observe qualquer pessoa profundamente realizada e você perceberá algo em comum. Existe brilho nos olhos, presença, energia, convicção. Agora observe alguém que perdeu a esperança e verá o oposto. Naquele momento perguntei a ele: quando foi a última vez que você se sentiu orgulhoso de si mesmo? Ele demorou para responder. E isso acontece porque muitos adultos carregam uma sensação silenciosa de frustração. Não porque suas vidas são necessariamente ruins, mas porque sabem, no fundo, que poderiam ser muito mais. O maior sofrimento humano não é a dor, é o potencial não realizado. Foi então que compartilhei uma verdade que aprendi após anos estudando mentes extraordinárias. Seu reflexo mostra quem você é hoje, mas sua mente revela quem você pode se tornar. A imagem no espelho é temporária. A identidade interna é maleável, o destino é construído, mas existe algo poderoso que acontece quando você encara a si mesmo com honestidade absoluta, sem desculpas, sem culpar o passado, sem justificar limitações. A responsabilidade pessoal é o início da liberdade. Perguntei novamente: se você continuar exatamente como está hoje, onde estará daqui a 5 anos? Ele respirou fundo. Seus olhos começaram a encher de lágrimas, porque naquele instante ele compreendeu algo que muitas pessoas evitam perceber. O tempo continuará passando independentemente das nossas decisões. E a pergunta inevitável é: você estará crescendo ou arrependendo-se?
Então pedi que ele fizesse algo desconfortável, porém transformador. Quero que você olhe nos seus próprios olhos e repita comigo. No início, sua voz saiu fraca. Eu sou maior do que minhas circunstâncias. Eu pedi novamente, mais forte. Ele repetiu. Depois novamente. E novamente. Algo extraordinário acontece quando uma pessoa declara uma nova identidade olhando para si mesma. As barreiras internas começam a se romper, porque no fundo, todos nós carregamos duas versões internas, a pessoa que somos hoje e a pessoa que sabemos que podemos ser. O conflito entre essas duas versões é o que gera ansiedade, frustração e sensação de estagnação, mas também é o que gera transformação quando decidimos agir. Eu disse a ele, suas circunstâncias atuais não definem você. Elas apenas descrevem onde você está neste momento. Pobreza não é identidade. Fracasso não é identidade. Dificuldade não é identidade. São estados temporários. A identidade verdadeira é construída pela mente e fortalecida pelas decisões. Agora deixe-me perguntar diretamente a você. Quantas vezes você permitiu que suas circunstâncias definissem seu valor? Quantas vezes pensou, minha vida é assim mesmo, não tenho sorte, não é para mim? E se tudo isso for apenas uma história que você aceitou, mas que pode ser reescrita, porque a realidade é clara. Toda pessoa que hoje vive uma vida extraordinária começou em algum ponto comum, com medo, com dúvidas, com limitações. A diferença foi uma decisão interna. Eu não vou permanecer assim. Naquele dia, antes de sairmos da sala, pedi que ele assumisse um compromisso. Todos os dias, ao olhar para o espelho, ele deveria repetir com emoção. Eu sou maior do que minhas circunstâncias. Eu estou me tornando a pessoa que nasci para ser. Meu futuro será maior do que meu passado. Meses depois, quando o encontrei novamente, percebi algo imediatamente. Ele ainda era fisicamente a mesma pessoa, mas energeticamente era outro homem. Mais postura, mais presença, mais confiança. Porque quando você muda a forma como se vê, o mundo muda a forma como responde a você. O espelho nunca mentiu. Ele apenas esperava que você dissesse a verdade para si mesmo. Agora pare por um instante. Se você olhasse para si mesmo hoje, profundamente, você sentiria orgulho ou arrependimento. Respire e declare: eu sou maior do que minhas circunstâncias. Eu estou no controle da minha história. Minha melhor versão ainda está chegando. Porque a transformação começa quando você decide enxergar quem realmente pode ser. Algumas semanas depois, recebi uma mensagem daquele homem pedindo para me encontrar novamente. Havia algo diferente no tom das suas palavras. Não era desespero como antes, mas uma mistura de frustração e urgência. Quando ele chegou, percebi imediatamente que havia enfrentado novas dificuldades. Seus negócios não tinham melhorado como ele esperava. Algumas pessoas próximas haviam duvidado das suas decisões, e ele começou a questionar se realmente estava no caminho certo. Ele me disse, Senhor Hill, eu pensei que mudar minha mente faria tudo ficar mais fácil, mas parece que os problemas aumentaram. Eu sorri, não por desprezo, mas porque aquela era uma das maiores revelações que uma pessoa pode ter no caminho do crescimento. Respondi com calma. Não fica mais fácil. Você fica mais forte. Existe uma verdade que poucos aceitam. O crescimento quase sempre vem acompanhado de desconforto. A dor não é um sinal de que algo está errado. Muitas vezes é um sinal de que algo está evoluindo. Pense em um músculo sendo treinado. Ele precisa sofrer pequenas rupturas para crescer mais forte. A mente humana segue o mesmo princípio. A maioria das pessoas foge da dor, mas as pessoas extraordinárias aprendem com ela. Perguntei a ele, o que exatamente está doendo? A situação ou o significado que você está dando a ela? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. E então respondeu algo profundo. Acho que é o medo de falhar de novo. Ali estava a raiz.
Não era a dificuldade externa. Era a memória emocional das derrotas passadas, tentando controlar as decisões presentes. Expliquei algo que transformou completamente sua percepção. Fracasso não é o oposto do sucesso. Fracasso é parte do processo do sucesso. Toda pessoa que você admira passou por momentos em que tudo parecia desmoronar. Empresas quebradas, rejeições, críticas, perdas financeiras, dúvidas internas. Mas existe um ponto de separação invisível. Algumas pessoas interpretam a dor como um sinal para parar. Outras interpretam a dor como um sinal para crescer. A dor pode destruir ou pode construir. Depende da mente que a interpreta. Então fiz uma pergunta que quero que você também responda internamente. E se os seus problemas atuais não forem obstáculos, mas treinamentos? E se a vida não estiver tentando te parar, mas te preparar? Ele me olhou com uma expressão diferente, como se uma nova possibilidade estivesse surgindo. Continuei. Imagine que existe uma versão futura de você que já venceu, já prosperou, já conquistou tudo o que deseja. Que tipo de mentalidade essa pessoa teria diante das dificuldades que você enfrenta hoje? Ele respondeu: acho que essa versão não desistiria. Exatamente. A dor revela o nível da sua identidade atual, mas também oferece a oportunidade de construir uma identidade nova. Muitas pessoas querem sucesso sem transformação interna, querem resultados diferentes, mantendo a mesma mentalidade. Isso é impossível. Mudança real exige desconforto. Foi então que contei a ele algo que aprendi ao longo dos anos. Os momentos mais difíceis da vida frequentemente precedem os maiores avanços, porque quando tudo está confortável, não existe urgência para crescer. Quando tudo está fácil, não existe necessidade de evolução. Mas quando a dor aparece, algo desperta: coragem, criatividade, determinação, força. Perguntei novamente: o que você pode aprender com essa fase que nunca aprenderia se tudo estivesse perfeito? Ele começou a listar coisas: disciplina, paciência, controle emocional, persistência. Perceba, a dor já estava ensinando. Expliquei então um princípio poderoso. Você não é definido pelo que acontece com você. Você é definido pela forma como responde ao que acontece. Duas pessoas podem enfrentar a mesma dificuldade. Uma se torna amarga, outra se torna forte. A diferença não está na situação, está na interpretação mental. Naquele encontro, pedi que ele fechasse os olhos por um momento e lembrasse do maior desafio que já havia superado na vida. Algo que na época parecia impossível. Ele lembrou. Seu rosto mudou. Sua respiração mudou. Perguntei: você achava que conseguiria naquela época? Não. Mas conseguiu? Sim. Então disse a ele algo que quero que você guarde profundamente. Você já sobreviveu a coisas que achava que não conseguiria. Isso é prova de que existe força dentro de você que talvez ainda não reconheceu completamente. A dor não veio para te destruir, veio para revelar essa força. Antes de ir embora, pedi que ele repetisse comigo uma afirmação nova, olhando diretamente para mim com firmeza. Cada desafio me fortalece. Nada acontece contra mim. Tudo acontece para meu crescimento. Eu estou me tornando mais forte a cada dia. No início havia resistência, mas depois, convicção. Meses depois, quando sua situação começou a melhorar, ele me disse algo que nunca esqueci. Se aquelas dificuldades não tivessem acontecido, eu nunca teria me tornado quem sou hoje. Isso é maturidade emocional. Agora eu pergunto diretamente a você: qual dor na sua vida você está interpretando como punição, quando pode ser preparação? Qual dificuldade pode estar escondendo uma oportunidade de crescimento? E se este momento difícil for exatamente o ponto de virada da sua história?
Respire profundamente e declare com força: cada desafio me fortalece. Eu aprendo, evoluo e avanço. Nada pode me parar porque tudo está me preparando. Porque quando você entende isso, a dor deixa de ser inimiga e se torna professora. E pessoas que aprendem com a dor, inevitavelmente crescem além dos limites que antes pareciam impossíveis. Depois de tantas conversas sobre mente, espelhos e dores transformadoras, levei aquele homem a um conceito que é, para mim, a chave invisível de todo sucesso: a lei da atração. Mas não aquela simplista que muitos citam sem entender. Falo da lei da atração interior, do poder de alinhar pensamentos, crenças e emoções com a vida que você deseja criar. Ele me olhou confuso, dizendo: Senhor Hill, eu sempre ouvi falar disso, mas nunca entendi como funciona de verdade. Eu respirei fundo e comecei a explicar. Tudo o que existe no mundo físico começou primeiro como um pensamento. Cidades, empresas, invenções, riquezas, tudo nasceu na mente de alguém. E o mesmo vale para a sua vida. O que você atrai não é o que você deseja superficialmente, mas o reflexo do que sua mente realmente acredita. Ele franziu a testa, ainda em dúvida. Então quer dizer que se eu acreditar que posso ter sucesso, vou automaticamente conseguir? Sorri, porque sabia que precisava levá-lo mais fundo. Não é automático, mas é o primeiro passo. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que você acredita ser possível. O mundo externo responde ao mundo interno. Continuei. Se sua mente vibra medo, dúvida e escassez, sua vida refletirá exatamente isso. Mas se sua mente vibra confiança, abundância e determinação, o universo começará a trabalhar a seu favor. Ele ficou pensativo e perguntou: Mas como eu faço isso? Como começo a pensar assim de verdade? Expliquei, passo a passo, como milhões de pessoas de sucesso fazem todos os dias. Clareza de propósito. Primeiro, você precisa saber exatamente o que quer. Não de forma vaga, mas com detalhes que sua mente possa visualizar. Emoção e convicção. O pensamento sozinho não basta, ele precisa estar carregado de emoção, como se você já tivesse conquistado. Repetição. A mente aprende pela repetição constante. Afirmações poderosas, visualizações diárias, lembranças constantes do seu objetivo. Ação alinhada. Nenhuma crença muda o mundo se não houver ação. A ação é o combustível que transforma pensamentos em realidade. Então contei a ele uma história que ilustra perfeitamente esse princípio. Um jovem empresário estava falido, completamente sem recursos. Ele poderia ter se entregado ao desespero, mas escolheu declarar todos os dias: Eu sou capaz, o sucesso está vindo para mim. Ele visualizava cada detalhe do negócio que queria criar, como se já existisse. E passo a passo, com disciplina e ação, aquilo que parecia impossível se tornou real. Ele me olhou e perguntou com um pouco de ceticismo: Mas e quando nada acontece? Sorri novamente. Isso também faz parte. A lei da atração não ignora a realidade, mas a sua mente começa a perceber oportunidades que antes eram invisíveis. Você começa a agir de forma diferente, percebe pessoas, recursos e soluções que não via antes. O universo está sempre respondendo, mas precisamos aprender a ouvir suas respostas. Depois, propus algo que mudaria a rotina dele. Todos os dias, pela manhã e antes de dormir, ele deveria fechar os olhos e repetir com emoção: O universo conspira a meu favor. Prosperidade, abundância e oportunidades me encontram. Eu sou capaz de criar a vida que desejo. E mais importante ainda, cada vez que surgisse um desafio ou uma dificuldade, ele deveria perguntar a si mesmo: Que oportunidade existe aqui que ainda não percebi? Meses depois,
Ele me contou que havia encontrado novas soluções para problemas que antes pareciam impossíveis e que novas oportunidades surgiam de pessoas, ideias e coincidências que ele chamava de sinais. Eu apenas sorri porque sabia. Ele estava aprendendo a interpretar o mundo como um reflexo da mente elevada que estava construindo. Agora, pergunto a você, quantas vezes você deixou sua mente vibrar medo, dúvida ou escassez? Quantas vezes você deixou os pensamentos de outros determinar sua realidade? A lei da atração interior não é mágica. É simplesmente reconhecer que seu mundo exterior é o reflexo do mundo que você cultiva dentro. Se você mudar sua mente, o mundo começará a mudar com você. Afirmação de poder. Eu crio minha realidade através da minha mente. Tudo o que desejo começa primeiro dentro de mim. Minha vida responde ao poder dos meus pensamentos e ações. E agora, imagine por um instante, se cada pensamento seu, cada emoção e cada crença estiverem alinhados com sua maior visão de sucesso, que vida extraordinária você poderá atrair. A jornada apenas começou. Alguns dias após introduzir a lei da atração interior, levei o homem a compreender uma verdade que muitos ignoram. O verdadeiro crescimento exige solidão. Não aquela solidão imposta pelo mundo, mas a solidão escolhida, que serve como terreno para o desenvolvimento da força interior. Ele olhou para mim e disse: Senhor Hill, eu sempre busquei apoio, conselhos, direção. Não é possível crescer sozinho? Sorri, porque sabia que a resposta não seria fácil de aceitar. Crescimento verdadeiro exige que você caminhe sozinho, pelo menos por alguns trechos da vida. A multidão raramente leva alguém a um nível extraordinário. Expliquei. Quando você enfrenta o mundo sem depender de aplausos, aprovação ou garantias externas, algo extraordinário acontece. Você descobre sua própria força. Perguntei a ele, quantas vezes você tentou agradar todos ao seu redor? Quantas vezes permitiu que as opiniões dos outros decidissem suas escolhas? Ele hesitou antes de responder. Muitas. Talvez sempre. Então você ainda não sabe quem realmente é, afirmei. A solidão é desconfortável porque obriga a confrontar suas próprias limitações, medos e desejos não reconhecidos. Quando caminhamos sozinhos, sem distrações externas, somos forçados a olhar para dentro. E é ali, nesse silêncio, que a transformação acontece. Lembrei-me de uma experiência pessoal. Anos atrás, ao tentar criar um projeto que muitos consideravam impossível, passei dias inteiros sem contato com ninguém. Sem orientação, sem apoio financeiro, sem certeza de sucesso. Apenas eu, minhas ideias e minhas convicções. Cada passo parecia arriscado, cada decisão parecia pesada, mas foi naquela solidão que aprendi algo vital. A coragem não é a ausência de medo, é agir apesar do medo. Diante dele repeti, se você não aprende a andar sozinho, jamais aprenderá a caminhar confiante em direção a seus objetivos mais ambiciosos. Ele perguntou, mas e se eu falhar sozinho? Sorri e disse, então você terá aprendido algo que ninguém pode tirar de você, que sua força interior é maior do que qualquer obstáculo externo. Para tornar o ensinamento prático, propus um exercício que ele deveria seguir. Todos os dias, reserve pelo menos 30 minutos apenas para você, sem distrações, sem telefone, sem comentários externos. Caminhe, escreva, medite, leia ou apenas reflita. Durante esse tempo, confronte seus medos, reconheça suas fraquezas e declare suas intenções com convicção. No começo, ele resistiu. Parece entediante, disse. Não é sobre entretenimento, respondi. É sobre crescimento. A primeira vez que ele fez o exercício, sentiu desconforto. Era estranho não ter ninguém ao redor dizendo o que fazer, validando suas escolhas ou oferecendo soluções. Mas, depois de alguns dias, algo começou a mudar.
Ele começou a perceber padrões em seus próprios pensamentos. Descobriu soluções para problemas que antes pareciam insolúveis. Notou que sua confiança aumentava a cada decisão tomada sem depender de ninguém. Então, expliquei uma verdade que quero que você internalize. A verdadeira independência e o verdadeiro poder vêm da capacidade de agir com confiança, mesmo quando ninguém acredita em você. A solidão forja disciplina, clareza e autoconfiança. Ela remove a necessidade de aprovação externa e fortalece a capacidade de ouvir sua própria intuição. Perguntei a ele: você está disposto a enfrentar o desconforto agora, para que no futuro caminhar pelo mundo se torne uma demonstração da sua força interior? Ele fechou os olhos, respirou fundo e assentiu. E foi nessa aceitação que percebi: a caminhada solitária não é um castigo, é um privilégio. Afirmação poderosa que pedi que ele repetisse todos os dias. Eu continuo, mesmo sozinho. Mesmo sem aplausos, sem reconhecimento, sem garantias, eu avanço. Minha força vem de dentro e ninguém pode tirá-la de mim. Meses depois, ele me contou algo revelador. As decisões que antes eram difíceis se tornaram naturais. Ele aprendeu a confiar em si mesmo, a agir com coragem e a criar oportunidades, mesmo quando ninguém mais oferecia apoio. E é exatamente aqui que quero que você pare e reflita. Quantas vezes você deixou que a presença ou a ausência de outras pessoas definisse suas escolhas? Quantas oportunidades foram perdidas porque você esperou a aprovação externa? A caminhada solitária é o caminho do verdadeiro crescimento. É desconfortável, desafiador e, às vezes, assustador. Mas é também o terreno onde se planta a semente da força inabalável. Respire fundo e declare comigo: mesmo sozinho, eu sigo em frente. Minha determinação não depende dos outros. Meu destino é construído pela força da minha própria mente e coragem. Porque, quando você aprende a caminhar sozinho, a vida inteira se torna terreno fértil para seu crescimento e prosperidade. Alguns dias após ele começar a caminhar sozinho e enfrentar seus medos, levei o homem a compreender algo que muitos confundem com sorte ou oportunidade: a decisão imediata. Senhor Hill, ele começou com hesitação. Eu entendo a importância de pensar e planejar, mas e se eu agir antes de estar pronto? Sorri, porque sabia exatamente o que precisava dizer. É exatamente por isso que a maioria das pessoas nunca alcança o que deseja. Esperar pelo momento perfeito é esperar por algo que nunca chegará. A ação imediata é o que separa os vencedores daqueles que apenas sonham. Eu contei a ele sobre inúmeros exemplos que estudei ao longo da minha vida. Homens e mulheres que, diante de uma oportunidade, não perderam tempo ponderando sobre medo, dúvida ou críticas alheias. Eles decidiram agir naquele instante, confiando na própria capacidade de ajustar o caminho ao longo do percurso. Expliquei: cada minuto que você hesita é um minuto em que a oportunidade se aproxima de outra pessoa, enquanto você permanece parado. A indecisão é uma armadilha silenciosa que rouba sonhos. Ele franziu a testa. Mas e se eu cometer um erro? Então aprenda com ele. Respondi firme. Mas se você nunca decide, o erro se torna a menor preocupação, porque você nunca terá sequer tentado. Então eu perguntei algo que parecia simples, mas carregava profundidade. Quantos sonhos você deixou morrer porque esperou aprovação, validação ou condições perfeitas? Ele suspirou, reconhecendo em silêncio a própria história. Continuei. Há uma verdade que poucos compreendem. A coragem de decidir é mais poderosa do que a certeza de ter razão. Quando você decide, a mente se alinha. O universo começa a conspiração silenciosa em favor da ação que você tomou. Naquele dia, propus um exercício radical, mas extremamente eficaz.
Todos os dias ele deveria escolher uma ação importante, algo que fosse diretamente ligada aos seus maiores objetivos, e realizá-la imediatamente, sem permitir que dúvida ou medo atrasassem. Não importava o tamanho, não importava a dificuldade. O que importava era decidir e agir. Nos primeiros dias, ele lutou contra a resistência. Sua mente insistia em listar riscos, obstáculos e consequências negativas. Mas eu o desafiei a afirmar com convicção: eu ajo agora. A ação é minha aliada. O sucesso exige coragem, e eu sou corajoso. Após repetir isso, mesmo que com hesitação, algo começou a mudar. Ele percebeu que cada ação imediata, mesmo pequena, criava um impulso. Um impulso que era impossível de gerar permanecendo parado. Eu disse a ele: a decisão imediata não é apenas sobre agir rápido, é sobre treinar a mente a confiar em você mesmo, a confiar na sua capacidade de resolver problemas enquanto avança. Para reforçar o aprendizado, contei uma história que ele nunca esqueceria. Um jovem empresário hesitou por semanas antes de enviar uma proposta crucial. Quando finalmente decidiu agir, a oportunidade já tinha sido tomada por outro. Mas quando o outro indivíduo, menos experiente, mas decidido, tomou a mesma ação imediatamente, ele conquistou o que o jovem hesitante perdera. Isso é a diferença. A ação imediata vence a dúvida, vence o medo e vence o tempo. Ele me olhou, absorvendo cada palavra. Então a decisão imediata é mais importante do que qualquer conhecimento que eu possa ter? Perguntou. Exatamente, afirmei. Conhecimento é inútil sem decisão. Planejamento é inútil sem ação. O momento perfeito é uma ilusão. A oportunidade real está no agora. Depois, orientei-o a criar um mantra diário que deveria ser repetido ao acordar, antes de dormir e sempre que sentisse dúvida. Eu decido agora. Eu ajo agora. Nada vai atrasar meus passos em direção à minha meta. A decisão é minha força. A ação é meu caminho. E então, eu desafiei sua mente ainda mais. Todas as manhãs, olhe para o seu reflexo no espelho e pergunte a si mesmo: se hoje fosse o único dia que você teria para mudar sua vida, o que faria? E faça isso imediatamente. Meses depois, ele me contou que a simples prática de agir imediatamente sobre suas decisões transformou não apenas seus negócios, mas sua confiança, seu senso de propósito e sua percepção sobre a vida. Ele passou a reconhecer oportunidades que antes ignorava e começou a perceber que cada ação tomada com decisão firme criava uma cadeia de resultados positivos que se fortalecia sozinha. E quero que você reflita profundamente sobre isso agora. Quantos momentos da sua vida foram desperdiçados porque você hesitou? Quantos sonhos deixaram de ser realizados por esperar condições perfeitas? A decisão imediata é um poder que todos têm, mas poucos usam. Ela muda o rumo da vida, desbloqueia oportunidades e fortalece a mente de forma incomparável. Afirmação poderosa: eu decido agora. Eu ajo agora. Meu destino é moldado pelas minhas ações, não pelas minhas dúvidas. Nada pode me deter porque minha coragem é imediata e constante. Lembre-se, a ação é a ponte entre o sonho e a realidade. Quem decide, avança. Quem hesita, permanece. Depois que ele começou a agir com decisão imediata, percebi que estava pronto para o próximo grande passo: compreender o poder da fé inabalável. Eu sabia que sem fé verdadeira, qualquer ação se tornaria frágil, e qualquer esforço poderia se dissolver diante do primeiro obstáculo. Ele me olhou com um misto de curiosidade e ceticismo. Sr. Hill, eu sei agir, sei decidir, mas como eu mantenho fé quando tudo parece desmoronar? Sorri, porque essa é a questão central que distingue os vencedores da multidão. Fé não é acreditar quando tudo está bem. Fé é acreditar quando tudo parece impossível.
Expliquei pausadamente. Observe qualquer pessoa que alcançou grandeza. Em algum ponto, tudo parecia impossível. Mas elas tinham algo invisível, uma convicção interior, uma certeza silenciosa de que iriam superar qualquer dificuldade. Essa é a fé inabalável. Ela não depende do mundo, da sorte ou da aprovação alheia. Ela nasce dentro de você. Ele hesitou. Mas e se eu acreditar e mesmo assim falhar? Eu respirei fundo e disse: então você terá aprendido algo que ninguém pode tirar de você, que sua fé não está nas circunstâncias, mas em si mesmo. O mundo pode falhar, as pessoas podem falhar, mas a sua fé é sua força mais poderosa. Se você não desistir dela, contei-lhe uma história que ele nunca esqueceria. Um homem estava à beira da falência. Todos ao seu redor diziam que ele deveria desistir. Ele poderia ter aceitado a derrota e se conformado com a realidade. Mas havia uma voz dentro dele, silenciosa, mas insistente, dizendo que ele ainda podia vencer. Ele não sabia como, nem quando, nem com que recursos. Mas ele acreditou com convicção absoluta, e essa fé o manteve persistente. Passo a passo, ele construiu algo que antes parecia impossível. Expliquei: você pode agir, você pode decidir, mas se não tiver fé, qualquer vento contrário pode derrubar você. Fé é o cimento que mantém tudo unido, mesmo sob pressão. Perguntei-lhe: você já teve fé em algo sem ter provas concretas? Ele pensou por um momento e respondeu: sim, algumas vezes, mas a maioria das vezes desisti quando vi dificuldades. Exatamente, afirmei. Essa é a diferença entre quem realiza e quem apenas sonha. Fé não é opcional, é essencial. Então, propus um exercício. Todos os dias, ao acordar e ao se deitar, ele deveria declarar com emoção intensa: minha fé é maior que qualquer medo. Nada pode me impedir, porque acredito em meu poder e em meu propósito. O universo trabalha comigo, não contra mim. Além disso, pedi que ele enfrentasse voluntariamente situações desafiadoras, mesmo pequenas, para fortalecer essa fé. Cada dificuldade superada, mesmo mínima, era um lembrete tangível de que sua fé poderia sustentá-lo nos maiores desafios. Com o tempo, algo extraordinário começou a acontecer. Ele não apenas acreditava mais em si mesmo, ele começou a atrair circunstâncias que pareciam coincidência. Pessoas começaram a ajudá-lo de formas inesperadas. Ideias surgiam no momento certo. Portas se abriam que antes pareciam fechadas. Eu expliquei: isso não é sorte, é o reflexo da sua fé. Quando você acredita profundamente, suas ações, escolhas e até percepções se alinham com essa crença. O mundo exterior passa a responder à força interior que você emana. Ele perguntou: então a fé pode mudar o mundo real? Sim, respondi. Mas primeiro, ela muda o mundo dentro de você. E quando o mundo interior muda, o exterior se ajusta naturalmente. Então disse algo que queria que ele jamais esquecesse. Fé é a chave que destranca portas que você nem sabia que existiam. Fé é a bússola que guia a ação. Fé é o combustível que transforma adversidade em vitória. Antes de nos despedirmos, pedi que ele repetisse comigo mais uma vez, olhando para o próprio reflexo no espelho. Minha fé é inabalável. Mesmo diante do impossível, eu avanço. O sucesso é inevitável porque acredito plenamente em mim e no meu propósito. Meses depois, ele me contou que enfrentou situações que antes o teriam paralisado. Mas com a fé como guia, ele persistiu, tomou decisões corajosas e começou a perceber resultados que antes pareciam inatingíveis. Agora reflita. Quantas vezes você permitiu que o medo ou a dúvida anulassem a sua fé? Quantas vezes você parou antes de tentar, simplesmente porque não tinha certeza? A fé inabalável não é uma emoção passageira, é uma decisão diária, é um compromisso consigo mesmo, é o alicerce invisível de toda realização verdadeira.
Afirmação de poder. Minha fé é maior que qualquer medo. Nada pode me deter. Eu acredito em meu poder, meu propósito e minha capacidade de vencer. Porque quando você possui fé inabalável, o impossível se torna apenas um desafio temporário e não um obstáculo permanente. Depois que ele começou a desenvolver fé inabalável, percebi que estava pronto para compreender algo que muitos confundem com dinheiro ou fortuna. A verdadeira riqueza começa dentro da mente. Mas, Sr. Hill, disse ele intrigado, eu entendo que a fé, a ação e a decisão são importantes, mas como isso se traduz em riqueza? Não é preciso dinheiro para prosperar? Sorri, porque essa é uma das maiores ilusões que a humanidade carrega. Acreditar que riqueza é apenas material. Riqueza verdadeira, comecei. Não é medida apenas pelo saldo bancário, pelos bens que você possui ou pelo título que carrega. Riqueza é reflexo da mente. Antes de ter dinheiro no bolso, você precisa ter riqueza na mente. Ele franziu a testa, tentando compreender. Então expliquei. Uma mente pobre cria resultados pobres. Uma mente abundante cria oportunidades. Pessoas ricas de verdade pensam como pessoas ricas. Elas enxergam soluções, oportunidades e possibilidades quando os outros enxergam problemas e limites. Então perguntei, quantas vezes você se sentiu limitado por suas próprias crenças? Quantas vezes pensou, não tenho recursos suficientes, não é para mim, nunca conseguirei? Ele respirou fundo e então percebi que estava começando a entender. O que você pensa e sente diariamente, continuei, é o que o mundo refletirá de volta para você. Se você alimenta pensamentos de escassez, sua vida será escassa. Mas se você cultiva pensamentos de abundância, generosidade e criatividade, o universo responderá em igual medida. Para ilustrar, contei-lhe sobre um homem que começou com nada, sem dinheiro, contatos ou experiência. Tudo o que ele possuía era uma visão clara, uma fé inabalável e uma mente disciplinada. Ele pensava constantemente em soluções, oportunidades e maneiras de servir as pessoas ao seu redor. Meses depois, recursos começaram a aparecer. Pessoas surgiram para ajudá-lo, ideias se concretizaram. O mundo respondeu à riqueza que ele cultivou primeiro internamente. Expliquei. Antes de enriquecer no bolso, você precisa enriquecer na mente. Toda fortuna nasce de pensamentos, decisões e disciplina mental. Ele então me perguntou, e se eu já tenho pensamentos negativos e hábitos de escassez? Então você precisa substituir isso, disse. Substitua cada pensamento de limitação por um pensamento de abundância, cada dúvida por confiança, cada queixa por ação. É um trabalho diário, constante e consciente. Propus então um exercício diário. Pela manhã, declare com convicção. Eu penso como uma pessoa próspera. Eu ajo como uma pessoa próspera. A riqueza me encontra porque estou pronto para recebê-la. Ao longo do dia, observe seus pensamentos e substitua qualquer dúvida ou sentimento de escassez por uma oportunidade ou solução. À noite, antes de dormir, visualize o que deseja conquistar, sentindo a emoção de já ter alcançado. Ele começou a praticar e, algumas semanas depois, relatou mudanças sutis, mas profundas. Novas ideias surgiam naturalmente, oportunidades inesperadas apareciam, e ele percebia que sua confiança e postura atraíam pessoas e recursos para sua vida. Então expliquei algo que considero essencial. Riqueza não é apenas dinheiro. É liberdade, escolhas, tempo, propósito e paz de espírito. Tudo isso começa na mente. O dinheiro é apenas um reflexo do que você cultivou internamente. Perguntei a ele, você acredita que é capaz de criar uma vida de abundância real? Ele hesitou, mas finalmente disse, sim, acredito que agora posso. Então comece agora, respondi. Elevar a mente,
Cultivar riqueza interior e alinhar suas ações com seus pensamentos são a fundação de tudo. Afirmação poderosa que ele começou a repetir todos os dias. Eu penso como uma pessoa próspera. Eu ajo como uma pessoa próspera. A abundância me encontra porque minha mente está pronta para recebê-la. E neste ponto, percebi que ele não estava apenas mudando sua mentalidade. Ele estava transformando toda a sua percepção de vida. Ele começou a perceber que cada desafio, cada dificuldade e cada decisão eram oportunidades para reforçar sua riqueza interna. Agora, reflita você. Quantas vezes você desejou riqueza, mas não cultivou a mentalidade necessária para recebê-la? Quantas vezes procurou soluções externas sem trabalhar primeiro o poder interno que cria oportunidades? Lembre-se, antes de conquistar o mundo, conquiste sua mente. Antes de enriquecer externamente, seja rico internamente. Porque quando você faz isso, a vida não apenas se torna mais abundante, ela se torna uma expressão natural da sua força interior, da sua fé, da sua disciplina e da sua visão clara. Após compreender a riqueza interior, a fé e o poder da decisão, percebi que meu aluno estava pronto para enfrentar algo ainda mais desafiador: o mundo exterior. Até aquele momento, grande parte de seu crescimento tinha sido interno, dominar pensamentos, emoções, crenças e disciplina. Mas o mundo real, com seus julgamentos, críticas e resistências, testaria tudo o que ele havia aprendido. Quando nos encontramos naquela manhã, ele parecia ansioso. Senhor Hill, e se eu falhar agora? E se o mundo não aceitar minhas ideias? Sorri, lembrando das milhares de histórias que já observei. O mundo quase sempre testa aqueles que nasceram para crescer. As críticas não são sinais de fracasso, são sinais de que você está se movendo além da mediocridade, além da zona de conforto da maioria. O mundo sempre testará, disse. Mas a questão é, você vai recuar ou vai provar para si mesmo do que é capaz? Expliquei-lhe algo que muitos aprendem apenas após décadas de sofrimento. As pessoas projetam suas próprias limitações sobre você. Elas podem dizer que você não consegue, que você é pequeno ou que suas ideias são impossíveis. Mas isso não define você. Só serve como oportunidade para fortalecer sua determinação. Ele olhou para mim com olhos sérios. Então devo ignorar tudo e todos? Não ignore, respondi. Observe, aprenda, escute o que é útil e descarte o resto. O mundo oferece ensinamentos, mas não definições. A aprovação alheia nunca deve ser a base de suas decisões. Naquele dia, propus-lhe um exercício. Sempre que encontrar críticas, julgamentos ou rejeições, deve escrever cada uma delas, refletir sobre o que é verdade, o que pode ser útil e o que não passa de opinião alheia. Depois, deve reafirmar sua própria convicção com força interior. Nada vai me deter. Eu sou imparável. Minha visão é clara. Meu propósito é maior do que qualquer resistência. Ele começou a praticar. No começo, foi doloroso. Cada crítica parecia um golpe, cada rejeição parecia um obstáculo intransponível. Mas gradualmente, ele começou a perceber algo extraordinário. Quanto mais firme se tornava internamente, menos poder os outros tinham sobre ele. Eu disse: perceba que o mundo só tem controle sobre você enquanto você dá poder a ele. Quando sua convicção interna é mais forte, nada externo pode te abalar. Ele então me contou sobre uma situação recente. Um projeto em que trabalhava, que parecia promissor, foi criticado por pessoas influentes. Antigamente, ele teria desistido imediatamente. Mas agora, com a fé, a disciplina e a riqueza interna que desenvolveu, ele reagiu de forma diferente. Ao invés de recuar, revisou o projeto, ajustou estratégias, reforçou seu propósito e avançou com ainda mais determinação. O resultado? O projeto prosperou. Eu disse-lhe: esse é o poder do enfrentamento do mundo.
Não é apenas resistência passiva, é ação consciente, decisão firme, fé e convicção interna. Então perguntei: quantas vezes você deixou que o medo do julgamento ou da rejeição determinasse suas ações? Ele refletiu e suspirou. Muitas vezes, talvez a maioria da minha vida. Expliquei: o mundo testará você sempre, mas o verdadeiro teste não é externo, é interno. É a sua capacidade de permanecer firme, mesmo quando tudo e todos tentam fazê-lo desistir. Antes de nos despedirmos naquele dia, pedi que ele repetisse comigo, olhando para si mesmo no espelho: nada vai me deter. Minha força interior é maior que qualquer obstáculo externo. Eu sigo meu propósito com coragem e determinação. Meses depois, ele me contou que, mesmo diante de críticas e rejeições, passou a perceber oportunidades onde antes via barreiras. Cada desafio externo tornou-se uma chance de reafirmar sua fé, sua disciplina e sua convicção. Agora, reflita profundamente. Quantas oportunidades você perdeu por medo do julgamento alheio? Quantas vezes deixou que o mundo decidisse por você? O mundo só define quem você é se você permitir. Se você estiver firme em sua mente, seu propósito e sua fé, nenhum comentário, crítica ou rejeição poderá pará-lo. Afirmação de poder: nada vai me deter. Eu sou imparável. Meu propósito e minha força interior são maiores do que qualquer resistência externa. Lembre-se, o mundo é um teste constante. Mas quem venceu a mente, a fé, a disciplina e a coragem, transforma cada teste em vitória inevitável. Chegamos finalmente ao ponto culminante de tudo que ele havia aprendido: a elevação da mente a um estado em que fé, ação, disciplina, riqueza interior e enfrentamento do mundo convergem para criar uma vida extraordinária. Esse é o momento em que a transformação deixa de ser apenas interna e começa a refletir completamente no mundo ao redor. Quando nos encontramos naquele último encontro, ele parecia diferente. Não apenas mais confiante, mas mais calmo, mais centrado, mais vivo. Seus olhos não apenas brilhavam, eles refletiam propósito. Era como se cada desafio que havia enfrentado, cada decisão imediata que tomara e cada momento de solidão tivesse sido um degrau em direção à sua verdadeira grandeza. "Meu Sr. Hill", disse ele com uma mistura de reverência e entusiasmo, "eu sinto que finalmente entendo, mas ainda assim sinto medo." Sorri, porque sabia que o medo nunca desaparece completamente. Ele apenas deixa de governar sua vida. "Medo não desaparece", disse. "Ele se transforma em força quando você o encara com propósito. A elevação definitiva não é a ausência de medo, é a capacidade de caminhar adiante, mesmo diante do medo mais profundo." Expliquei. A mente elevada vê além das circunstâncias. Ela enxerga oportunidades em meio às dificuldades. Ela transforma fracasso em aprendizado, crítica em combustível, dificuldade em crescimento. A mente elevada não apenas reage à vida, ela cria a vida. Ele perguntou: "Mas como sei que cheguei a essa elevação?" "Quando você percebe", respondi, "que não há nada externo capaz de controlar sua felicidade, sua confiança ou sua visão. Quando cada desafio se torna uma oportunidade, cada obstáculo uma lição, cada vitória uma confirmação do seu poder interno. Quando você olha no espelho e vê não apenas quem você é, mas quem pode se tornar, e age todos os dias com fé, decisão e coragem." Propus-lhe, então, um exercício final, o que considero a prática essencial da elevação definitiva. Reflexão diária, olhar no espelho e reafirmar sua identidade. Eu sou maior do que minhas circunstâncias. Eu sou capaz de vencer qualquer desafio. Gratidão e foco. Antes de dormir, escrever 3 conquistas ou aprendizados do dia, por menores que pareçam. Isso treina a mente a enxergar progresso constante, visualização intensa, imaginar com detalhes e emoção cada meta alcançada, como se já fosse realidade, sentindo cada emoção associada.
Ação consistente, continuar decidindo e agindo, mesmo quando o mundo não oferece garantias ou aprovação. Ele começou a praticar e, com o tempo, percebeu algo extraordinário. Não importava o que acontecesse externamente, ele sentia uma estabilidade interna que não podia ser abalada. Desafios eram enfrentados com clareza, decisões eram tomadas com confiança, oportunidades eram reconhecidas antes mesmo de se tornarem óbvias para os outros. Expliquei. Essa é a essência da elevação definitiva. Você não é definido pelo mundo. Você não é definido por falhas ou sucessos passageiros. Você é definido pela sua mente, pelo seu propósito e pela sua fé inabalável. Então fiz a pergunta final, aquela que queria que ele e você refletissem profundamente. Se hoje fosse o seu último dia, como você gostaria de ser lembrado? Como você gostaria de olhar para a sua própria vida no espelho? Ele fechou os olhos e, por um instante, parecia que o tempo parava. Então, abriu os olhos e disse, com firmeza, eu quero ser lembrado como alguém que nunca desistiu de si mesmo, que enfrentou o medo, a dúvida e as dificuldades e que criou a vida que sonhou, passo a passo, com coragem e fé. Sorri e disse a ele algo que quero que você também grave profundamente. Quando você alcança a elevação definitiva, você percebe que tudo o que viveu, cada dor, cada solidão, cada decisão, cada desafio, foi preparação para a vida extraordinária que agora pode criar. Afirmação final, que ele começou a repetir todos os dias. Eu sou elevado. Minha mente é meu maior poder. Minha fé, minhas decisões e minhas ações criam minha realidade. Nada pode me deter, porque eu sou a força que move minha vida. E assim, ele aprendeu a lição que todos nós devemos aprender. A vitória verdadeira começa na mente, se fortalece na fé, se consolida na ação e se manifesta plenamente quando você enfrenta o mundo com coragem inabalável. Agora, reflita profundamente. Você está vivendo ou apenas existindo? Está cultivando sua mente, sua fé e sua coragem? Está agindo imediatamente, mesmo diante do medo? Está criando riqueza, propósito e oportunidades dentro de você? Quando a resposta for sim, você terá alcançado sua própria elevação definitiva, e o mundo ao redor se curvará ao reflexo da sua mente, da sua coragem e do seu propósito. Eu sou capaz. O universo está conspirando a meu favor. Nada vai me deter. Minha mente está elevada e minha vida é extraordinária. Se você chegou até aqui, quero que respire fundo e sinta isso. Cada palavra, cada reflexão e cada ensinamento que compartilhei com você não é apenas teoria. É um convite para transformar a sua vida, para elevar a sua mente e conquistar o que você sempre sonhou. Lembre-se, o poder está dentro de você. Sua mente é o campo onde sua vitória começa. Sua fé é a força que te sustenta. E cada ação que você toma hoje molda o seu amanhã. Não espere pelo momento perfeito. Ele começa agora. Se essas palavras tocaram seu coração, inspire sua própria transformação. Faça algo diferente hoje. Olhe no espelho, declare sua força, decida agir e nunca duvide do seu poder interior. E se você quer continuar nessa jornada comigo, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos que vão elevar sua mente e sua vida. Deixe o like para que mais pessoas possam sentir essa mensagem e comente abaixo contando qual ação você vai tomar agora para transformar seu destino. Porque no final, a verdadeira mudança não vem de assistir, vem de agir. E eu quero ouvir você agir. O mundo espera pelo seu melhor. Não deixe para amanhã. Comece hoje.